Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula sobre inequações exponenciais. Na aula passada aprendemos a resolver as equações e agora vamos trabalhar um pouco com as inequações. Pessoal, já que a equação tem um sinal de igual, a inequação terá um sinal de menor ou de maior. Temos aqui então alguns exemplos. 3 elevado a x menor que 81, meio elevado a x maior do que meio elevado a 10, e 2 elevado a 2x mais 2 menos 0,75 vezes 2 elevado a x mais 2 menor do que 1. O que todas essas inequações têm em comum? Em todas elas, a incógnita está no expoente, ok? Então vamos aprofundar um pouquinho nesses exemplos. No primeiro exemplo, nós temos 3 elevado a x menor do que 81. Bom, pessoal, da mesma maneira que fazemos na equação exponencial, nós temos que converter para a mesma base. 81 é potência de 3, ele pode ser escrito como 3 elevado à quarta. E aqui, uma vez que as bases são iguais, basta eu comparar os expoentes, tá certo? Então aqui nós temos x menor do que 4. A grande diferença da inequação para a equação, seja ela exponencial ou não, é que na inequação nós não temos uma solução única. Nós temos um conjunto solução, ok? Então aqui o conjunto solução é todo x real, ou seja, todo número real, desde que esse número seja menor do que 4. Então, a equação também tem um conjunto solução, só que esse conjunto solução geralmente é formado por valores finitos. E aqui na inequação, repare que x menor do que 4, eu tenho infinitos valores que satisfazem a ela, ok? Vamos então para o segundo exemplo, 1 meio elevado a x menor do que 1 meio elevado a 10. Eles já estão na mesma base, então basta eu comparar os expoentes. Só que aqui tem um detalhe muito importante. 1 meio é um número entre 0 e 1, e isso vai fazer uma diferença fundamental na nossa inequação. Aqui, o nosso x vai ser maior do que 10 e não menor. Ou seja, se nós tivermos uma base entre 0 e 1, nós invertemos este sinal, de menor para maior. E eu sei que vocês estão morrendo de curiosidade. Afinal, por que inverter? Vamos explicar isso para você não se confundir, para ficar bem claro na sua mente. Pessoal, reparem que, pelas propriedades da potenciação, 1 meio elevado a x é exatamente igual a 2 elevado a menos x. Ou seja, nós invertemos a base de 1 meio para 2 e trocamos o sinal do expoente de x para menos x. Fazendo o mesmo com 1 meio elevado a 10, nós vamos ter 2 elevado a menos 10. Invertemos a base de 1 meio para 2 e trocamos o sinal do expoente de 10 para menos 10. Mas por que isso é necessário? Bom, dessa forma, 1 meio elevado a x menos 1 meio elevado a 10, que é a nossa inequação original, vai se tornar 2 elevado a menos x menor do que 2 elevado a menos 10. Tá certo? O que nós fizemos aqui foi simplesmente inverter as bases e trocarmos os sinais do expoente. O interessante é que agora a base não é mais 1 meio, é 2. Como no nosso primeiro exemplo, é uma base maior do que 1. Portanto, basta comparar os expoentes. Então, 2 elevado a menos x menor que 2 elevado a menos 10, basta eu cancelar as bases e comparar os expoentes. O que nós teremos aqui? Menos x menor do que menos 10. É uma inequação do primeiro grau. Mas a gente sabe que para tornar esse x positivo, temos que multiplicar a inequação por menos 1. E quando multiplicamos a inequação por menos 1, o que acontece com o sinal? Ele se inverte, então de menor vai para maior. Então, multiplicando ambos os membros da inequação por menos 1, no lugar de menos x eu tenho x, no lugar de menos 10 eu tenho 10. Portanto, aqui nós temos x maior do que 10, já que o sinal foi invertido. Então,
o nosso conjunto solução passa a ser todo x real, desde que o x seja maior do que 10. Pessoal, vamos então resumir essas duas propriedades, tá? Porque elas são a base para que você compreenda qualquer exercício de inequação exponencial. Primeiro caso, se a base for maior do que 1, o que nós fazemos? Mantemos o sinal, ou seja, se este sinal é de menor, ele vai continuar sendo um sinal de menor. Então, 3 elevado a x menor que 3 a quarta nos dá x menor do que 4. Por outro lado, se a base estiver entre 0 e 1, eu não preciso inverter a base como nós fizemos anteriormente. Nós só invertemos a base para mostrar para vocês o porquê da inversão do sinal. Mas aqui podemos aplicar a regra direto. Se a base estiver entre 0 e 1, o que nós fazemos? Invertemos o sinal. Ou seja, se antes eu tinha um sinal de menor, quando eu eliminar as bases, eu vou ter um sinal de maior. Esses são os casos base, pessoal. Se vocês entenderem isto aqui, vocês entenderão qualquer inequação exponencial, tá certo? Bom, vamos então com o terceiro exemplo, que é uma questão da SpaceX de 2007. Vamos ler o enunciado juntos. A quantidade de números inteiros ímpares que pertencem ao intervalo que satisfaz a inequação exponencial 1 meio elevado a x ao quadrado menos 8x mais 5 maior do que 4 é. Então, a gente precisa achar o conjunto solução dessa inequação para então avaliar as alternativas. Vamos lá! Pessoal, vamos trabalhar nessa solução. A minha inequação é esta. Como nós vimos no primeiro exemplo, o que é necessário que se faça aqui? Isso mesmo, nós temos que igualar as bases. Bom, 1 meio é uma potência de 2. 4 também é uma potência de 2. Então, eu vou usar a base 2 como intermediária. Vou converter tanto o primeiro membro quanto o segundo membro para a base 2. Então, nós teremos aqui 1 meio é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. A expressão quadrática eu simplesmente repeti. E o 4 é 2 ao quadrado. Então, agora as bases já são iguais. Aqui eu tenho uma propriedadezinha com os expoentes, que é a potência de potência. Se você assistiu nossa aula sobre potenciação, você vai lembrar que o que devemos fazer é multiplicar os expoentes. Então, vou multiplicar esse trinômio por menos 1. E aqui nós temos menos. Menos com menos é mais, então o segundo termo fica positivo. O terceiro termo fica negativo. Portanto, nós podemos simplesmente nos livrar das bases aqui. O que nós teremos é menos x ao quadrado mais 8x menos 5 maior do que 2. Pessoal, a partir de agora, acabou a inequação exponencial. O que nós temos que fazer aqui é uma inequação quadrática, uma inequação do segundo grau. Reparem como tanto as equações quanto as inequações exponenciais são resolvidas no momento em que você cancela a base e lida somente com os expoentes. A partir daí, tanto a equação exponencial quanto a inequação exponencial passarão a se tratar de um outro assunto, ok? Então é bastante importante que você identifique onde está a sua dúvida. Se a sua dúvida estiver desta linha para trás, então a sua dúvida, de fato, é sobre inequação exponencial, sobre potenciação, propriedades de potência. Agora, se a sua dúvida estiver desta setinha para frente, então ela com certeza está no assunto de inequação quadrática, tá certo? Então vamos seguir. Bom, essa é a nossa inequação atual. Para resolver uma inequação quadrática, o que nós devemos fazer é comparar com o zero. Então, vou trazer este 2 para o primeiro membro diminuindo, e a minha inequação ficará menos x ao quadrado mais 8x menos 7, maior do que zero. Eu preciso saber quais são os valores desse trinômio
que tornam esta expressão positiva. O que nós precisamos fazer? Bom, esse é um trinômio do segundo grau, pessoal. Temos que encontrar as raízes. Para simplificar, eu multipliquei esta inequação por menos 1, obtendo esta inequação aqui. Porque aqui, nesta inequação, o termo x ao quadrado é positivo. Tá? Isso ajuda a você não cometer erros de sinal mais para frente. Reparem que todos os sinais foram trocados, inclusive do maior para menor. Multipliquei por um número negativo a inequação, tenho que trocar o sinal, não esqueçam disso. Pessoal, para achar as raízes desse trinômio, temos várias ferramentas. Uma delas é a soma e o produto. Lembrem que a soma das raízes é dada por menos b sobre a. O nosso b vale menos 8 e o nosso a vale 1. Então, menos o nosso b, que é menos 8, dividido por 1, tem como resultado 8, e esta é a soma das nossas raízes. O produto das nossas raízes é dado por c sobre a. O nosso c vale 7, o nosso a já vimos que vale 1, portanto, o nosso produto vale 7. Temos que pensar em dois números cuja soma seja 8 e o produto seja 7. Que dois números serão esses? Bom, não é tão difícil de ver que um deles é o próprio 7 e o outro é o 1. 7 mais 1, 8. 7 vezes 1, 7. Então essas são as nossas raízes, tá certo? O método da soma e produto, de fato, é um método de cálculo mental. Mas, se você não conseguir resolver por soma e produto, então você pode recorrer à fórmula de Bhaskara, por exemplo. Agora, vamos fazer o estudo do sinal do nosso trinômio. O nosso trinômio, x ao quadrado menos 8x mais 7, nós já vimos que ele tem as raízes 1 e 7. Além disso, o gráfico desta função é uma parábola com a concavidade para cima. Então, o gráfico ficará desta forma. Uma parábola com concavidade para cima que corta o eixo x em dois valores. Quais valores? 1 e 7, que são as nossas raízes. Agora, temos que saber em quais intervalos nós temos números positivos e em quais temos números negativos. Reparem que a parábola está acima do eixo x antes do 1. Isso significa que antes do 1, o sinal do nosso trinômio é positivo. Entre 1 e 7, a parábola está abaixo do eixo x. Isso significa que os valores entre 1 e 7 são negativos. Depois do 7, a nossa parábola volta a ultrapassar o eixo x. Ela volta a ficar positiva. Então, o que nós temos aqui é um sinal de mais. Vamos escrever agora o nosso conjunto solução. Bom, se eu quero os valores que são menores do que zero, se eu quero os valores negativos, eu quero os valores entre 1 e 7. Então, como escrevemos nosso conjunto solução? X pertencente a R, sempre x pertencente a R, a menos que ele restrinja o conjunto, desde que 1 menor do que x, menor do que 7, ou seja, desde que o x esteja entre 1 e 7, tá certo? Então, esse é o nosso conjunto solução. Vamos voltar para o enunciado e marcar a melhor alternativa. Bom, aqui nós temos o enunciado novamente. E aqui nós também temos o nosso conjunto solução. A pergunta é: qual é a quantidade de números inteiros ímpares que pertencem ao intervalo que satisfaz a inequação? Pessoal, o intervalo que satisfaz a inequação é este. Quantos inteiros ímpares eu tenho entre 1 e 7? Bom, nós temos o 3 e o 5. Professor, mas e o 1 e o 7? Eles também não contam? Aí é que vem uma das pegadinhas da questão. O 1 e o 7 não contam, pessoal, porque pelo nosso conjunto solução, o x tem que ser menor do que 7, ou seja, ele não pode ser igual a 7. O que nós temos aqui é um sinal de menor, e não um sinal de menor ou igual.
Se o meu intervalo fosse 1 menor ou igual a x menor ou igual a 7, eu seria obrigado a contar tanto 1 quanto o 7. Mas, já que o sinal é de menor e não de menor ou igual, então nós temos que excluir os extremos, ok? Isso é muito importante. Reparem que, resolvendo da maneira correta, nós temos a solução formada por 3 e 5. Dois números ímpares nos dá a letra B e ela é a correta. Se nós cometêssemos esse erro de contar tanto 1 quanto 7, nós marcaríamos a opção D, que é uma opção errada. Então, muito cuidado com isso. Ok, pessoal? Então, no vídeo de hoje, nós estudamos as inequações exponenciais e vimos que uma questão, mesmo uma questão de concurso como o da SpaceX, que não é um concurso simples, ainda assim a questão é puramente conceitual. E logo nas primeiras linhas, nós nos livramos da parte exponencial dela e passamos a lidar com uma inequação quadrática. Muito importante que vocês identifiquem onde está a dúvida de vocês. Se efetivamente é na inequação exponencial ou se é em algum outro ponto da resolução. Isso vai fazer com que você otimize o seu tempo de estudo, identificando imediatamente onde está a sua dificuldade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Pessoal, comentem aí suas dúvidas para que a gente possa auxiliar vocês da melhor maneira. Grande abraço e até a próxima!